conversando. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o realismo, o que foi o realismo de fato, como surgiu, sabe? E vai ser meio que um mega resumão. Tenho prova amanhã, tô meio perdido, preciso estudar. Então eu vou dar essa ajuda aqui pra vocês. O que foi o realismo? O realismo foi uma escola literária que surgiu na segunda metade do século XIX. E como vocês sabem, assim, uma escola literária sempre nega a outra. Então essa vai ser, inclusive, a principal característica do realismo. Vai ser o antirromantismo. Se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco sobre o romantismo, né? Que eu amo realismo, então vai realismo primeiro. O realismo ele se apropria de um contexto da segunda revolução industrial, né? O contexto histórico dele é esse, ou seja, um capitalismo ali, ó, todo vapor. Ele pega ali o segundo reinado com Dom Pedro II, ele ainda com a capital ali no Rio de Janeiro, né? Ele ainda se apropria do contexto da abolição da escravatura em 1888 e ainda pega ali a proclamação da República em 1889. Né? No realismo estão surgindo, está existindo um maior engajamento ali social, político por parte das pessoas. Os novos valores estão surgindo da sociedade da época. O realismo ele busca retratar essa sociedade, busca retratar de forma mais real possível, entendeu? Ele busca fazer isso. Ele quer mostrar a realidade como ela de fato é. Não é mais aquela coisa idealizada, romantizada do romantismo, né? Ele ali é um retrato fiel da sociedade da época. E aí entram as novas teorias científicas, né, que estavam na época. O positivismo de Augusto Comte, o cientificismo, o marxismo e o darwinismo. São as correntes científicas que estão surgindo ali naquela época. Aí, o realismo ele vem com essa proposta. Ele faz uma crítica também às duas principais instituições da época. O clero, que era a igreja, e ao casamento. Por exemplo, com Madame Bovary, a gente vê que aquela imagem da mulher, a virgem idealizada, muda muito. Madame Bovary, ela se trata de uma mulher que ela se casa com um médico e ela vira adúltera, né? Então é uma coisa assim, é um choque de realidade. Ele mostra, realismo, né? Cabe muito ressaltar isso. Vamos buscar retratar o real, da forma que ela é, um retrato fiel dos personagens, sabe? E aí é que a gente vem, né, inclusive com os principais autores europeus que influenciaram o realismo. Gustave Flaubert com Madame Bovary, Honoré Balzac, que é considerado o fundador do realismo, né, com o livro A Comédia Humana, que se apropriou ali do contexto da queda de Napoleão Bonaparte em 1815. A gente pode citar Charles Dickens, Eça de Queiroz, Stendhal Zola, Dostoiévski. No realismo, suas principais características, sabe, que esses autores vão mostrar, inclusive, também se baseiam dos estudos de Freud, que influenciaram muito o realismo. Por quê? Porque Freud está ali estudando psicanálise, né? Por que o homem é assim, né? O comportamento. Então, isso vai refletir na literatura. A literatura, ela vai buscar mostrar aquilo também, sabe? Comportamento. Existe um descritivismo muito grande no realismo. O realismo, diferentemente do romantismo, ele é mais objetivo, sabe? Bora aí mostrar como é, e é isso. Ele também tem muito essa questão da verossimilhança, ou seja, a capacidade de se parecer com o real, né? E, enfim, a gente vai chegar aqui logo com o romantismo no Brasil, que é incrível, que foi com Machado de Assis, né? Foi quem lança essa proposta. Machado de Assis ele é dividido, né? Na primeira fase, machadiana, que é aquele romantismo preparatório, e o realismo maduro, né, que é quando ele finalmente consegue lançar essa ideia. Machado de Assis ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Machado de Assis ele viveu um período compreendido de 1839 a 1908. Machado de Assis ele tem uma história muito boa, né, de uma infância pobre. Ele tinha tudo para dar errado e ele conseguiu simplesmente se tornar um dos maiores escritores da literatura brasileira. Machado de Assis ele teve uma infância pobre, ele era filho de pessoas assim, a mãe dele era portuguesa, o pai dele era descendente de escravos. Machado de Assis foi criado assim, em um lugar que não dava muitas condições de ele emergir como ele de fato fez. Ele aprendeu francês com a senhora francesa com quem ele teve contato. Sua amizade com José de Alencar fez com que ele deu a oportunidade a ele de aprender o inglês. O seu contato com a igreja fez com que ele aprendesse e desenvolvesse o latim, e o seu interesse por teatro na Grécia, pelas obras de Platão, ainda fizeram com que ele aprendesse o grego. Então, assim, Machado de Assis é incrível, né? Incrível. E aí a gente vai vir para a primeira fase machadiana. Inclusive, antes de entrar na primeira fase, vale ressaltar o seguinte: Machado de Assis ele tem como assim, as características do realismo, ele pega muito isso, ele busca
mostrar o comportamento dos personagens. Então, assim, é uma literatura muito boa, muito rica, porque você tem acesso, assim, ao que o personagem está pensando, sabe? Tem um descritivismo muito grande, você consegue se imaginar naquela cena, por exemplo, em Dom Casmurro com Capitu, tipo, você tem um acesso muito grande a aquilo que está se passando, sabe? O que os personagens pensam, você realmente entra na história. Então, a primeira fase é... Gente, mais um detalhe. A ironia de Machado de Assis, que é uma coisa que é muito cabível ressaltar, inclusive, se alguém quiser, tem alguns livros que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, que, por exemplo, tem até um momento que ele cita, assim, Maria amou-me por tanto tempo, pra dizer que a mulher amou até o dinheiro durar, entendeu? Então ele usa muita ironia, só que é uma ironia muito, muito sutil, sabe? Aquela coisa muito bem formulada. Machado de Assis é muito bem formulado. Então vamos lá, entrar na primeira fase machadiana. O que foi a primeira fase machadiana? Foi esse romantismo, assim, ainda que tava ali preparatório, sabe? Não era ainda o realismo, mas ele dá aquele pezinho ali no realismo. Com A Ressurreição, que foi o primeiro livro, né, lá, dessa fase lá em 1872. Depois A Mão e a Luva, em 1874. Aí ele lança Helena, em 1876, ainda no romantismo preparatório. E esse ciclo tem meio que o desfecho ali com Yaya Garcia, em 1878. E aí a gente começa a segunda fase machadiana, onde Machado de Assis ele muda, ele renova a literatura brasileira de uma forma incrível ao começar um livro da morte para o nascimento. Em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde eu já escutei muito assim, que as pessoas dizem, né? Ali ele não se trata de um autor defunto, sim de um defunto autor, né? Dedico este livro aos vermes que primeiro roeram as frias carnes. Então aquilo ali é incrível, sabe? É deslumbrante, muda totalmente a forma de se pensar. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o lançamento dele é o estopim para esse período realista maduro, né? E depois a gente vai ter em 1891 Quincas Borba, depois em 1889 Dom Casmurro, em 1904 Esaú e Jacó, e por fim, para fechar esse ciclo, em 1908 a publicação do Memorial de Aires, também no ano de sua morte. Bem, o realismo foi isso e até o próximo vídeo. Revolta!